Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Eu estou aqui com um casal ilustre, vocês vão se apaixonar por eles, eu tenho certeza. Pastor Luzimar Vieira, ele é psicólogo também, ele vai aqui falar pra gente, ele é especialista em casais, comportamental, família, né? A pastora Rosânia, ela tem um trabalho lindo com mulheres, os dois fazem um trabalho incrível com casais. Então, assim, ó, se você conhece um casal que está precisando desse transbordo, desse conhecimento, dessa luz, compartilhe com essas pessoas. Fiquem com a gente até o final, que eu tenho certeza que vocês serão muito, muito, muito abençoados. Boa noite, pastor Luzimar. Boa noite, pastora Rosânia. Tudo bom? Eles eram de Minas, gente, especialmente aqui, ó, para transbordar aqui sobre nós esse conhecimento. O senhor tem muitos anos de consultório, pastor? Pois então, já atuo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, bom dia, enfim. Já atuo como psicólogo. Às vezes as pessoas olham meus cabelos brancos e pensam que isso já é de anos, né? Aham. Aproximadamente 10 anos. Uau! E, Sempre com casais? não só casais. Porque normalmente o psicólogo se coloca ali à disposição. É claro que muitos se especializam para um determinado grupo. Eu atuo e muitos outros colegas atuam com adolescentes, adultos no individual e também com casal. Né? Legal. Então eu atendo desde o adolescente até o adulto e também atuo com casais. Bacana. Mas como pastor já ordenado ao Ministério Pastoral desde 2005, né, Rosa? Sim. 2005. Que vocês dois trabalham com casais. A psicologia veio depois do Ministério Pastoral. Interessante. Sou da abordagem cognitiva comportamental e faço com muito amor, gosto de trabalhar comportamento, isso me chama muita atenção. É muito legal. Bacana. Casados há 38, né? 38 anos. Quantos filhos? 3 filhas. Ai, que lindas, Casamos né? na adolescência. Olha que No legal. auge da crise hormonal, da explosão hormonal, né? É a melhor época, né? Sim. É a melhor época. Sim. Coisa Legal. boa. E qual que é o maior desafio, assim, que vocês encontram hoje no mundo atual? Trabalhar família, casais. Qual que é o desafio? O maior desafio é a mudança de comportamento, por exemplo, casais. É fazer o casal entender que não depende somente de um dos cônjuges para que a relação fique legal. Então, o maior desafio é fazer com que eles se dobrem diante das situações, se colocam, de fato, que eles se situam ali diante do conflito e eles consigam entender que parte eu tenho nesse conflito, o que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu faço que esse conflito diminui ou aumenta. Então, o maior desafio hoje é fazer com que cada cônjuge entenda a participação dele nessa relação e melhore o seu comportamento para que a relação conjugal fique melhor. Né? Esse é um dos grandes desafios. No meu Porque um sempre acha que a culpa é do outro. Sim. Todo paciente que vem, por exemplo, nos aconselhamentos e também nas sessões de terapia, no primeiro momento ele traz muitas queixas do outro. Sempre, sempre, sempre. Como é difícil olhar para dentro, né? Mas a partir do momento que os aconselhamentos vão acontecendo, as sessões de terapias vão acontecendo, as próprias as intervenções e as estratégias vai fazendo com que esse sujeito se volte para ele mesmo. E em todas as sessões são sessões de acolhimento, em todo aconselhamento é também de acolhimento, né, Rosa? Mas chega um momento que, além do acolhimento, tem também os confrontos. E de confronto, essa aqui entende. Pastor? Porque eu creio dessa forma, que sem realmente um confronto, né, sem um enfrentamento e também sem essa exposição, não existe restauração, né? Então, a pessoa precisa entender que ela precisa de ajuda. Na verdade, falo que a melhor queda é quando você cai em si. Né? Quando você entende que você está precisando de ajuda. Né? Porque não adianta camuflar. Tem uma ativista americana que dizia assim,
libertei 1000 escravos. Teria libertado mais 1000 se eles soubessem que estavam presos. Isso. Olha. É dessa forma. Então, é sobre ter a consciência de que, não, peraí, eu preciso de ajuda. Sim. Né? Sim. É o primeiro Porque se eu passo. acho que está tudo certo, como é que vão mudar? Não tem, vai Ninguém mudar. muda o que está Ou se tudo eu certo. acho que o problema é o outro. Sim. Então é o outro que tem que mudar, né? Não sou eu. Eu nunca. E aí nada nunca sai do dou- lugar, né? Nada sai do Não lugar. se resolve, né? Não se resolve. E tem muitas pessoas amenizando a dor, né? Anestesiando a dor, na verdade. Se existe uma dor, é porque algo ali está errado, né? Quando o nosso corpo dói em algum lugar, porque alguma coisa ali está fazendo com que essa dor venha. Então, não adianta anestesiar essa dor. Ela precisa Ser curada. ser curada. Entender de onde ela está vindo, Exatamente. né? Qual a raiz dela, Com a né? raiz dela. E tem uma raiz. E a gente estava falando aqui sobre estatística do divórcio, Sim. de separação, né, pastor? Que aumentou muito nos últimos dias. Bastante. E. Com a pandemia, né? Exatamente. O Fique em Casa. E qual que é a estatística que o senhor estava falando aqui? Mais de 80 mil divórcios em 2021. Desde 2007 que é feita essa medição, os cartórios fornecem essa informação. De 2007, se não me falha a memória, 2007, mas tudo bem. De 2007 até 2021 nunca teve um número tão alto. Mais de 80 mil divórcios em 2021. Final de 2020 já estava sinalizando. Aliás, meados de 2020 já estava sinalizando que estava aumentando. 2021 foi aquele boom mesmo do divórcio. E com isso vem as consequências. E a pandemia marcou isso, porque o Fique em Casa fez com que as pessoas percebessem o quanto o outro é insuportável, o quanto o outro é intolerante. E ele também viu o quanto ele é insuportável e o quanto ele é intolerante. Porque o que está faltando é tolerância. Por muito tempo, Deise, nós falávamos e continuamos falando sobre diálogo entre casais. Tem que melhorar o diálogo, precisa haver diálogo. Hoje fala muito do DR, né? Discutir a relação. Tudo isso é de extrema importância. Só que eu sinto que está faltando um pouco de tolerância. Bom senso também. Bom senso. Tolerância às frustrações. O que tem acontecido nas famílias? Os pais estão ficando frustrados com os filhos. Os filhos frustrados com os pais. Os cônjuges frustrados entre si. Eu não esperava isso de você. E cria uma expectativa muito grande. E o grande problema da expectativa é que ela é muito perfeita. E nós sabemos que a realidade ela é imperfeita. Sim. Então, eu projetei, eu planejei um cônjuge, uma esposa, assim. Quando vou para a realidade, não é nada daquilo que eu planejei. Porque no namoro é tudo muito lindo, maravilhoso. Ou no momento que está só ficando, é tão emocionante, tão gostoso, né? Tão forte. Poxa, não dá mais para ficar sem você. Vamos casar? Vamos. Casou, separa. Porque aí precisa da tolerância, a paciência, a renúncia. É difícil, né? Abrir mão, porque renúncia é abrir mãos de direitos. O apóstolo Paulo, ele fala, tudo posso, mas nem tudo convém. Eu adoro essa frase. Abrir mão. E não adianta a gente querer romantizar muito, dizer que vida conjugal, relacionamento familiar, é tudo muito lindo e maravilhoso. Tem os seus desafios. E como tem? Não, e eu falo assim que... Porque o que na vida não tem desafio? Sim, tudo tem. Como é que o casamento não teria? Né? Eu falo assim que uma palavrinha tão pequenininha, né? Um sim, mas que muda tudo, né? Na nossa vida, né? E às vezes as pessoas elas não estão preparadas para viver esse a dois, né? Porque romantizou demais. Um só corpo, e uma só às vezes carne. assim, não amadureceu, né? Esse amor é só paixão. E a paixão não suporta, né? Não, a paixão acaba rápido, Acaba. né? A Ela não ideia do suporta. somos um. É bíblico isso. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ok? Eu acredito nisso. Claro que acreditamos. A partir desse olhar do sagrado, somos um.
Mas quando nos casamos, ninguém deixa de ser indivíduo. É aí que precisa dessa tolerância, porque eu venho trazendo toda a bagagem, e talvez esse é um ponto também importante, a bagagem que a gente traz da família de origem. Sim. Eu me casei com a outra pessoa que também traz a sua bagagem. E o problema é que ninguém quer abrir mão das suas bagagens. Sim, é verdade. Eu venho com a minha mochilinha, o marido vem com a dele. Tem uns que vem trazendo uma mala bem grande, tá? E aí? É isso. Na hora de negociar, porque vai ter que juntar as duas malas, né? E aí? Às vezes, na bagagem, fizemos até uma dinâmica há pouco tempo, né? Da bagagem, né, Rosa? Do legado. E é muito forte essa questão do legado. E às vezes na bagagem vem coisas que não... A rejeição. Não que o cônjuge... não que a pessoa quis trazer para a relação. Mas está impregnado nela traumas que... Por isso que nós, pais, e os pais que estão nos assistindo, é importante pensarmos sobre isso. O Freud ele vai dizer que toques, palavras e olhares vai definir um adulto. Então, o que eu faço hoje com a minha criancinha, se eu dou muito afeto, enfim, e abraço, cuido, preencho ela, enfim, ela vai levar isso para a relação conjugal dela, para a vida profissional dela, para a vida adulta dela. Mas se eu abuso, se eu agrido, né, também ela pode se tornar um adulto muito agressivo. Então são bagagens que a pessoa vai levando. E aí entra a questão do abrir mão, da renúncia, do entender. Nós estávamos falando aqui no início sobre a tomar consciência, que eu faço parte dessa relação. Eu também estou envenenando a relação. Sim. Tem pessoas que falam assim, Deise, Rosa, fala assim, mas eu não falo nada, eu sou a que menos falo na relação. Só que o silêncio também perturba, às vezes. O silêncio também perturba. E o não fazer nada já também é um problema. Também é um problema, porque, na verdade, a relação está esperando o teu posicionamento, que você faça o teu papel, que você faça alguma coisa. Né? Então, isso também é um problema. Mas... porque tem aquela questão do homem tartaruga e da mulher tempestade, né? Olha. Porque isso também é um problema dentro do lar, dentro do casamento, né? Aquele homem tartaruga e a mulher tempestade, né? Então, a coisa... E não tem a mulher tartaruga? Tem também. Tem de tudo. Tem de tudo. Porque, na verdade, é sobre administrar as diferenças, os conflitos, né? Porque vai ter de tudo. Mas basta pelo se conhecer, né? Sim. Porque eu sou analista comportamental, então DISC, né? Então, dominante, influente, conforme e tal. Aí, por exemplo, a gente sabe que o homem é o cabeça e a mulher é a auxiliadora idônea, né? Sim. Da relação. O idôneo aí que é legal. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Então. E aí, se a mulher é dominante, por exemplo, e o homem é estável, tipo, o estável adora um dominante que domine mesmo. Pra ele não ter que escolher, pra ele, né? Adoro quando, né? Mas é um problema. Porque é aquela coisa de eu não estar no papel. Sim. Porque a gente até pode falar sobre isso, sobre o projeto de Deus para a família. Por que Deus criou o homem e a mulher? Né? Então, hoje a gente fala muito dessa coisa, assim, a sociedade hoje está muito intoxicada com aquela coisa, daquela disputa. Sim. Por que o homem e a mulher têm que disputar se eles foram feitos, tipo, em igual importância, porém para papéis diferentes, mas igualmente importantes? Sim. E acho que o grande problema hoje é quando eu não estou no meu papel e quero viver um papel que não é meu. Sim, aí complica tudo. E você falou de posicionamento, Deise. E um dos motivos do divórcio, esse aumento que tivemos em 2021, é a falta de posicionamento. Eu não sei se eu falei agora na entrevista, conversamos antes de começarmos o programa, o podcast. As mulheres passaram também a pedir divórcio, que não era muito comum um tempo atrás. E uma das queixas delas é falta de posicionamento do meu marido, do meu parceiro, do meu companheiro. Sim. Porque imagina, ela é dominante, ela é estável. Só ela que decide, depois assim, não, eu tô casado com um homem que não se posiciona. Às vezes ela vem com esse estilo dominante, e ela encontra um que é muito passivo, muito estável,
Chega um momento que ela também cansa. Exatamente. Mas às vezes o estilo dominante fez com que o outro ficasse quieto. Se anulasse. Exato, já que ela está decidindo, então tudo não se deixa ela anula. Ela anulou. Um grande problema é o marido não validar a esposa, a mulher, a esposa não validar o homem, o marido. Esse é um grande problema. A pior coisa é quando nós nos sentimos inúteis na relação. Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que foi só para fazer filhos? Ou dispensado. Será que foi só para trabalhar Sim. e colocar o sustento em casa? Será que eu estou nessa casa só para lavar louça e cuidar de criança? Será que é só isso? Embora, eu estou falando, será que é só isso? Embora isso é muito nobre, muito importante. Claro, a mulher Mas às vezes precisa ser validada. Ninguém bate palmas, ninguém elogia, ninguém comenta, ninguém fala nada, ninguém toma aquela atitude, vou te dar um descanso. E chega um momento que aquilo cansa, porque ninguém se posiciona. Fica esperando o posicionamento e não toma. O homem não assume a posição dele, ou a mulher não deixa ele assumir a posição dele. A mulher fica muito naquela, deixa que eu faço. Hoje eu conversava com uma pessoa... É o espírito de Jezabel, né? Eu conversava com uma pessoa sobre isso, exatamente. Exato. O espírito de Jezabel lá com a cara. Até bom, depois Exatamente. você lembra disso. Gostei da lembrança. A mulher, ela casou e o homem é aquele sujeito que aprendeu com a mãe a fazer vários trabalhos domésticos. Ele cozinha, ele passa roupa. Quase não passa roupa hoje mais, né? Ele lava... Hoje ele compra roupa que não precisa passar. Pois né? Ele faz tudo isso, aí a mulher fica tão feliz com aquilo, aí ela sai para trabalhar e o marido às vezes ou tem alguma atividade que fica mais folgado, ou às vezes ele não tem atividade fora de casa, e aquilo o tempo vai passando, todos os dias ela chega, o marido está de avental, fazendo as coisas, todo dia, chega um momento que ela começa a sentir falta daquele marido. Aquele marido que sai, não é questão de ter mais dinheiro na casa, mas aquele marido que vai em busca e que ela... Da provisão. Da provisão e ela ter aquele privilégio de receber esse marido. Ela chega um momento que ela meio que vira uma chave, ela fala, mas espera lá, parece que está um pouco trocado. Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Claro que não. Desde que haja uma aceitação, uma compreensão. E a mulher começa a falar, não, peraí, o meu marido só fica em casa. Aí depois que ele termina de lavar a louça, fazer tudo, porque normalmente a mulher, ela chega e ela ainda faz uma série de coisas que ficou para trás. Ele fica só no celular. Então eu estou sentindo falta daquele marido que sai para trabalhar, daquele marido que vai buscar o sustento. Então são os papéis trocados na família. Sim. E a falta de posicionamento faz com que vão vivendo a vida com os papéis trocados. Só que a conta vem lá na frente. Exatamente. O que a gente mais vê são famílias disfuncionais, né? E eu gosto muito de pegar a referência de Abraão. Quando o Senhor falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali Deus estava estabelecendo alguns princípios ali, né? E a gente vê que realmente a gente precisa... eu falo que o mundo hoje está gritando por uma família que seja referencial e diferencial. E Abraão foi esse homem. Que fez uma diferença enorme. Por isso que Deus o constituiu pai de muitas nações. Porque ele era referência, né? E hoje nós estamos precisando de família assim. Cada um dentro do seu papel. Né? O marido fazendo o papel ali de sacerdote, a esposa de ajudadora e os filhos também cumprindo o seu papel. Porque quando se troca, aí a bagunça está instalada. A gente vê Abraão se posicionando o tempo todo, né? O tempo todo. Né? O tempo todo. Quando troca, daí a conta chega. Chega. Uma hora chega. E, infelizmente, assim, nós estamos vivendo esse tempo, né, de porque famílias sobre disfuncionais. equilíbrio, né? As coisas tendem a esse equilíbrio. Sim. Né? Vai sempre converger para esse equilíbrio. Aí fica a pergunta, muito super, mas então, se é tão difícil assim, por que ou para que casar? É porque nós não nascemos para viver sozinhos. Sim. Eu lembrei do pastor Cláudio Duarte agora, que ele é bem divertido, que ele fala muito sobre casais, né? Daí tem uma passagem dele que é inesquecível, que ele fala assim, Jesus Cristo foi o cara, ele fala. Que ele teve aqui, ele curou os enfermos, ele fez tudo, mas ele não casou. Paulo vai dizer, olha... melhor Paulo ficar. vai dizer, olha... porque aí Paulo está falando sobre a pessoa se dedicar ao ministério, né? Sim. É bom que fiquem só, né? Porque o solteiro, ele vive para ele e para o Senhor. E Paulo foi casado? Pois então, a gente entende que não, que ele fala assim, era bom que todos ficassem como eu. Paulo diz assim, tem uma das cartas que ele escreve, a carta aos Coríntios, uma das cartas para os Coríntios,
que tem uma parte que ele fala só Os solteiros sobre agora casamento. vão dizer, aí, tá vendo? Nós estamos certos. Mas aí, só que Paulo não coloca um ponto final. Ele fala, era bom que... E Paulo fala muito assim, agora digo eu, não o Senhor. É bom que o homem viva como eu. Então a gente entende que ele ficou livre desse Solteiro. peso, né? Porém, aí tem o tal do porém que vem, não sei se para consertar ou se é para estragar. Porém, por causa da prostituição, da mistura, cada um tem sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. E ele fala uma coisa interessante, porque é melhor casar do que abrasar, do que viver abrasado. Né? Não, e a gente vai e pega assim o cordão de 2 dobras, não se de 3 dobras. De 3 dobras, não se quebra tão fácil. Né? Então, enquanto os solteiros ficam aí pegando na parte, nós pegamos a outra. É porque para muitos vale aquela... Caiu, o outro levanta. O outro levanta. Usa aquela expressão, solteiro sim, sozinho não. Mas a gente entende que não é bem assim. E Jesus mesmo disse pra gente sempre andar em dupla, né? Sim. E já que vamos... poxa, eu preciso de uma mulher. Ou a mulher diz, eu preciso de um homem. Vamos passar pelas vias legais, vai pro casamento e constitua a família. Ontem, domingo, né? Domingo eu tava... Deus me deu uma palavra para a igreja sobre consolo. Eu falei, você acha que eu estava precisando de consolo? Minha mulher falou assim, entrou no carro para ir embora, né? No carro ela falou assim comigo depois do culto, você estava precisando de consolo? Eu falei, tava. Eu preguei sobre consolo lá na igreja domingo à noite. E exatamente quando Israel comete pecados, e por causa disso Deus permite que Babilônia venha ali e leva eles presos, eles ficam 70 anos exilados, enfim. E o profeta Jeremias foi o elo de ligação entre Deus e o povo, e Deus falou para ele, fala para eles que o pensamento que eu tenho a respeito deles é pensamento de bem e não de mal. E aí Deus dá uma medida de contenção de dano, de redução de danos. Uma medida de redução de danos. Já que o negócio ficou ruim para vocês, vamos tentar não ficar pior do que está. Aí Deus dá uma orientação ali em Jeremias 29, 30, 31, por ali. Ele fala, casem. Vocês estão na Babilônia. Tá ali, ainda não tá na época de voltar. Tá meio que escravizado ali, preso. São 70 anos. São 70 anos vão ficar ali. Casem, construam casas, sim, morem nelas, casem e tenham filhos e deem os seus filhos em casamento. É porque tudo isso serve de consolo pra gente. Uma das coisas mais lindas que tem no mundo é família. É verdade. Todos nós viemos de uma família. Ou a expectativa é que fosse uma família. É a maior instituição da Terra, né? Sim. Então, é um projeto. por exemplo, nós moramos em uma cidade... O que são nações? São famílias? Sim. Famílias. Nós moramos em uma cidade, Balneário Camboriú, é uma cidade onde existem muitos solitários. Sim. Eu que atuo como psicólogo e trabalhando, atendendo pessoas no sigilo ali, cada paciente, trazendo sua queixa, sua dor. Boa parte deles trazem esse sofrimento por causa da solidão. É a solidão porque é o estar sozinho sem ter escolhido estar sozinho. Eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho. Balneário Camboriú é uma região, que é uma cidade onde tem muitas pessoas que, assim como eu, nós e você, não somos daqui. Não nascemos aqui. Sim. Não nascemos aqui. É uma cidade de 58 anos. Então, muitas pessoas vieram tentar a vida, e tem muitas pessoas que moram sozinhas, vieram porque decidiram não casar, ou porque o casamento não deu certo, enfim. E essas pessoas vão mostrando pra gente, a partir do discurso delas, que ficar sozinho é muito ruim. Elas falam isso na prática. É muito ruim ficar sozinho. Eu tenho pacientes divorciados. Que não fomos criados para ficar sozinhos. Não, eu tenho pacientes divorciados, mulheres, principalmente mulheres, elas falam assim, eu acho que eu preciso de um companheiro. E muitas falam assim, não é por questão sexo, não, eu não estou tão preocupada com isso. É a companhia, né? Eu preciso de uma companhia. Então, nós somos ser gregários, não nascemos para viver sozinhos. Então, ainda hoje eu falei isso para uma pessoa, ficar sozinho é difícil. Ficar casado também é difícil. Você tem que escolher qual difícil você quer. É um preço que você tem que pagar. Tudo na vida, toda opção, toda escolha na vida tem um preço. Nós estamos há 38 anos casados e estamos sempre dizendo, gente, é uma relação que deu certo? Sim. Né? E essa questão de sozinho... Mas é aquela coisa, né? Deu certo, não foi porque, o acaso.
Ah, não, nós tivemos sorte, a nossa relação deu certo. Não, vocês fizeram dar certo. E Sim, também deu certo sim. porque foi tudo cor-de-rosa. Não. Exatamente. Foi tudo Não, redondinho. Deu tudo. Mas Não. houve Né? renúncia, Teve houve renúncia. perdão, Exatamente. né? Tem dia que eu tô chato houve com ela. posicionamento. Vocês né? escolheram dar sim. Eu sou certo. chato. Você que falou, né, amor? Ela jamais Me fala, veio né? isso aqui agora, né? Ela jamais Ela vai falar no particular. Mas essa questão de ficar sozinho é bem difícil, porque eu tenho algumas amigas, né, que vivem sozinhas. Então, eu sei o quanto é difícil para elas. Às vezes chega à noite, não tem com quem conversar e fica ali, às vezes, se derramando em lágrimas. E a gente viu isso, assim, quando a gente se separa. Porque nós somos casados igual há 38 anos, né? Temos 3 filhas. Todas casaram, né? Tem a vida delas. Ficou agora quem? Eu e ele. É verdade. Né? Então, acontece, às vezes, vamos supor, dele sair para fazer, igual agora teve o congresso, né? Que você foi para São Paulo. Eu fiquei, o quê? Uma semana, né? Sozinha. Sozinha. Quando eu vou para a mentoria de mulheres, Eu aí fico ele sozinho. fica sozinho. Então, assim, é difícil. difícil. Eu fico um pouco perdido. É mas eu fico difícil. Eu fico um pouco perdida. um pouco, é. É difícil. Eu não sei onde tá nada na casa. Mas ela normalmente deixa tudo prontinho. Deixa. Me acostumou muito mal. Sim. Querida. É interessante isso. A gente vai ver, e também essa importância eu costumo dizer que divórcio não é a solução. Eu sei que para muitos casos, traumas, agressões, enfim, tudo bem. Devolve a paz para a pessoa. Mas divórcio é uma amputação. Sim. Mas a gente percebe o quão é importante estarmos juntos, porque um se torna o espelho para o Do outro. outro. Salomão, ele vai dizer que um amigo afia o outro Ferro amigo. com ferro, Zé Filho. Né? A gente vai ver ali em Gênesis, antes que... eu até brinco falando que a mulher, ela gosta do casamento, ela quer casar, completa 15 anos, já está pensando no príncipe, enfim. É porque Eva, quando foi feita, já foi feita casada, né? Interessante. Adão ficou uns dias sozinho. Adão. Assim, esse negócio é legal. Durou pouco tempo. Aí Boa, é verdade. Deus pôs ele para dormir, quando acordou, ele falou, mas que mulher é essa? mas né? mas Isso olha, dava- Não, Adão, você tá aí no Éden, tá tudo muito tranquilo. Deixa eu arrumar um probleminha pra você. Misericórdia, Deus. Gente, mas olha, vamos pensar. A decisão veio de quem? Deixa De eu- criar a mulher? Do Senhor, minha filha. Olha isso. Apresentar, Partiu né? dele, da mente do Senhor. Nos criar. Nos criar. Meu E Deus. A joia da criação. É a joia da Esse criação. sujeito, essa pessoa de frente para o outro, que vive tão intimamente próximos, é um espelho. A gente vê antes, a gente vai perceber, antes que Eva fosse feita, Adão, ele se tratava como Adão. Sim. Adão. Quando ele se vê diante da mulher, Eva, ele se trata como homem. Porque ela o validou, né? É mulher, porque do homem foi tirada. A Sim. primeira vez que ele se trata como homem. Então, essa relação ela é muito importante. A gente, a partir do casamento, a gente amadurece, a gente se transforma, a gente cresce, a gente aprende, se realiza. Exato. Né? É o que você falou, ferro afiando ferro. Sim. É. Aí vem o divórcio. Nos tornamos seres humanos muito melhores, né? Sim. Sim. Logicamente que nós estamos conversando aqui sobre a questão da decisão. Sim. É uma decisão, é uma escolha. Eu, particularmente... E um preço a se pagar, como a Sim. gente falou eu aqui. quero Sim. que as pessoas coloquem amor nas minhas palavras, mas às vezes eu fico incomodado com pessoas que falam assim, eu tô orando pedindo para Deus um marido. Eu tô orando pedindo para Deus uma esposa. Ok, eu entendo isso, gente. Por favor, não pensa que tem que orar. Só que é uma escolha. E cada um faz a sua própria escolha. E tem pessoas que ele encontra uma mulher linda, maravilhosa, rica, poderosa, ele fala, Deus é que mandou. Né? E pode ser que não tenha sido Deus. Então tem hora que a gente quer colocar, é o desejo nosso, é a escolha nossa, é a opção nossa. Então não devemos espiritualizar. E assim, quem não investiu no recrutamento vai ter que investir no treinamento depois, Sim, né? Epa, sim, pois é. verdade. Né? E o que a gente mais vê Então, são escolhas erradas. Meu Exatamente. Deus, Então assim. tem que investir muito no processo de seleção ali no recrutamento. Sim. Porque depois vai ter que investir no treinamento. Porque daí separar já não pode mais ser uma escolha. Não, e o que sabe? eu ia até comentar agora, o que a gente vê... Porque senão você vai separar sempre. Esse é o ponto. Não, é o que a gente está vivendo hoje. Assim, esse divórcio sem culpa. Né? E assim, as pessoas às vezes já passou às vezes por 3, 4, 5 casamentos. Exatamente. Né? Quer dizer, Uma e hora aí? certa. Que Como não- que vai fazer?
Não quer ser afiado. Não Esse quer, é o ponto, né? né? Então, É assim, é porque Eu complicado. quero casar porque eu quero só a parte boa. É. Aquela que eu tenho que abrir mão. Não, essa eu não. Porque não deu certo os meus casamentos. É porque eu sou parte do problema. Sim, Para onde eu fui levando parte do problema. sim. Então eu preciso mudar aquilo que depende de mim, eu preciso mudar, eu preciso me ajustar. E aqui, aí volta naquela questão que a gente estava abordando no princípio. Essa questão de legado, de raiz, que você leva tantos traumas para o casamento, né? É a rejeição, que é terrível. Aí vem o vitimismo, né? É assim, é uma série de coisas que você leva. Então, assim, que precisa ressignificar. Exatamente. Ser curado, Ser tratado, Só que as pessoas ressignificado. precisam o quê? Que nós falamos, cair em si. Entender, né? Que existe um processo e que ela precisa passar E você por vê, ele. né, o casamento, esse relacionamento, né? Do casamento, de você dividir ali o mesmo teto, o Sim. mesmo quarto, a mesma cama, juntar as escovas de dentes. Isso revela essas feridas que a gente traz Sim. e revela com um propósito de cura. E muitas vezes, se não fosse essa relação, eles ficariam ali e você não saberia nem que tinha. Então, você vê que é uma oportunidade de crescimento mesmo. Em João, capítulo 4, acho que sim. Da mulher. A mulher Samaritana. samaritana. Ah, tá. Jesus encontra com aquela mulher no poço. A gente percebe pela leitura do texto ali que não era a hora daquela mulher estar ali. O texto nos leva a entender que era no meio do dia. Não é hora de buscar água. O sol muito Caustigante. muito né? forte. Enfim. E ele encontra com aquela mulher, os dois começam a conversar. Ele vai conversando, fala do poço de Jacó, enfim, conversando. Ali foi um acolhimento fantástico. Jesus acolhe aquela mulher. E vai conversando, e os discípulos já haviam entrado para a cidade, e ele ficou ali no poço conversando com a mulher. De repente ele fala assim, vai lá, chama teu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, tu tiveste 5, e o que você tem agora também não é teu. Talvez é um motivo daquela mulher estar ali naquele horário, porque os horários onde tinham muitas mulheres, era um pouco desafiador para ela. As mulheres olhar para ela, olha lá, que toma marido dos outros. Com certeza ela era excluída, né? Isso. Exato. Mas o que a gente percebe ali? Talvez é a história de uma mulher que foi para uma relação, quando a Rosa fala a questão das traumas. dos traumas, das foi para uma raízes. relação conjugal com um déficit de afeto muito grande, um buraco, um vazio muito grande de afeto, principalmente, nesse caso da mulher buscando maridos, principalmente paterno. E quando se fala em teve 5 e o que você tem agora não é teu, pode ser que essa mulher estava buscando pai no marido. E muitos casamentos acabam por isso, que a mulher ela fica buscando no marido o pai e o marido às vezes fica buscando na mulher a mãe. E por mais que se esforce, o marido ele não consegue, ele não dá conta de ocupar esse lugar, porque esse lugar não é dele. Ele não é pai. Exato. A mulher não consegue ocupar esse lugar porque esse lugar não é dela, ela não é mãe. Mesmo porque não se tem atração sexual por pai. Sim. E nem tem atração sexual pela mãe. A tendência é esse casamento não dar certo porque fica muito pesado. E quando vai para uma relação conjugal, é porque, depois nós podemos falar de crianças e dos adolescentes, a criança ela tem algumas necessidades básicas, que não é necessariamente fruta, arroz, feijão. Leite, não. Necessidades básicas, elogios, amar e ser amada, sentido de direção. Se sentir pertencente. Sentir pertencente. Se sentir importante. Isso. Aí vai para uma relação conjugal. Aquele adulto que foi uma criança, que não aprendeu a se amar, aí ele, em toda a relação de amizade ou relação conjugal, namoro, ele vive sempre exigindo do outro. Você é obrigado a me amar. E nós sabemos que não é assim. Amar é uma decisão. Porque o tanquinho dela é vazio. Tá né? vazio. Sim. Então Aí ela há não necessidade encontra. de encher aquilo. Eu vou divorciar porque você não me ama. Aí vai para outro relacionamento. Eu vou divorciar porque você não me ama. Só que ela está buscando um amor, primeiro que é um amor talvez de pai ou de mãe, que ela não teve.
Ou talvez ela não está conseguindo fazer essa leitura que o outro está tendo por ela. É porque lhe falta um amor próprio, que deveria ter sido impregnado ali pelos pais. De que maneira? Eu te amo. Olho no olho. Olho no olho. Você é linda. Tempo de qualidade. Sim. Isso, você é linda. Você é lindo. Né? E é importante, a gente vai e volta falando de filhos também, e é importante que os pais evitem falar para os filhos, principalmente a mãe. Tem mães que falam muito isso para filho. Ninguém vai te amar como eu te amo. É. Aquilo é amor de mãe. Cada um tem o seu lugar. Essa mãe morre. Esse filho fala, pronto, a mulher que me amava Foi embora. Foi embora. Ninguém mais vai me amar. então acabou. Não, filho, eu te amo, mas você vai encontrar uma pessoa também que vai te amar muito. Tá? E você vai amar bastante uma pessoa. Sim. Então, nós estamos vivendo um momento de muito divórcio e com isso estamos diante de uma sociedade com filhos sem pais, filhos sem direção, porque acontece o divórcio, o casal divorciou, dependendo da idade dos filhos, eles gastam muita energia para resolver uma questão deles. Sim. Os filhos se transformam em um objeto. Essa semana é contigo, tá? É. Semana que vem é comigo. Essa semana é contigo. O que é que você não buscou? Pode vir buscar. E o filho ouvindo tudo aquilo. A gente fica pensando, puxa vida, por que o adolescente está tão revoltado? É porque ele não entendeu por que ele está fazendo no mundo. Não, ele tá achando que ele é um estorvo, né? Sim, Eu sou um peso. sim. Eu sou né, um Rosa? peso, Sim. um estorvo. E outra questão também que a gente vê muito... Aí nessa ele questão- cresce e não quer ter filhos, porque Não. ser filho é um porque estorvo. É ruim ser filho. eu sofri. Se é ruim ser filho, filho é um estorvo. E aí esse filho casa, a gente já tá lá na frente, ele casa, ele dá netos pros pais dele, e os pais começam a lamber os netos, o filho fala assim, comigo tu não foi assim, né? Porque os pais vão com sentimento de culpa tentando pagar uma conta, uma dívida. Eu estava vendo essa questão que a gente vê hoje, dessa família disfuncional também. Esse segundo casamento que vem, essa família mista, né? Que vem agregando outros filhos. Que é uma sequência do divórcio. Aí não tem esse senso de pertencimento, porque às vezes o marido, não, a maioria às vezes não assume o filho, né, da esposa, e vice-versa. Às vezes a esposa também não quer assumir esse filho que o marido também vem trazendo. Aí, como é que essa criança fica? E eles se encontram num momento de carência, Sim, apaixona, sim. e a tendência, se não tiver cuidado, é esquecer dos filhos. Aí tem os meus, Os os teus seus e os nossos. Quando também não deixa esse filho para a avó criar. É que a Eu gente vou vê viver uma- muito, E né? essa questão do pertencimento É muito sério, é muito gente. séria, porque se ele não encontra esse pertencimento na família, ele vai encontrar o quê? Lá fora. Lá na boca do fumo, Fumo. no traficante. Alguém vai adotar. Exatamente. Alguém vai adotar. Né? Porque a gente fala que é a carência, né? Carência é muro baixo. E aonde ele se sentir, se ele se sentir pertencente Sim, lá do acolhido, traficante, acolhido. pronto, ele pertence àquilo lá. Sim. E precisa, né? Exato. Porque é uma Porque necessidade, É. igual você falou, básica, emocional. Né? É um desafio, tá? Ninguém tá falando que casamento é algo facinho, Não. facinho, tranquilo, leve, porque são duas cabeças, são duas pessoas com formação diferente, visão de mundo diferente, criação diferente, culturas diferentes, é um homem e uma mulher. Tem um livro muito legal, Por que Homens Fazem Sexo e Mulheres Fazem Amor. Ah, eu já li O esse autor livro. mostra muito essa diferença do homem e da mulher. Tem um outro livro legal também, que é Equação do Casamento, muito bom. Tem outro também que eu gosto muito, Casal Imperfeito. Casal Imperfeito, muito bom. Não é simples assim, mas é um preço a pagar. E aí a gente vai lá para aquela palavra conjugal, cônjuge, e a gente chega na conjugalidade. Né? É dividir a carga, é ajudar a diminuir a ansiedade no outro, mas também dividir o prazer, dividir a alegria. A carga não tem que ficar pesada para nenhum dos lados, mais do que o outro. Vamos carregar junto. Tá legal, estão vivendo uma fase boa, vamos curtir juntos. Ficou difícil, tá pesado. Vamos carregar junto. Atraímos dívidas, o filho adoeceu, meus pais adoeceram. Aliás, a questão financeira é acho que Meu o ranking Deus. número 1 de destruição Sim. de casamento, né? Verdade. Exatamente. Verdade.
Aí entra a intolerância. Tolerância. Eu não tolero. Você sabe por quê? Foi até bom você ter falado, eu lembrei da intolerância outra vez. Nós estamos diante de uma geração muito intolerante a tudo. Nós somos uma geração intolerante. E muito imediatista, né? Geração intolerante à dor. Porque justamente está tudo muito rápido, né? Quero um carro, chama o Uber, chegou. Muito Quero rápido. comida, iFood, chegou. Chegou. Intolerantes ao não. Você não pode dizer não para mim. Ninguém fala não para mim. Não suporta ser frustrado. Eu às vezes, quando eu atendo, eu não atendo crianças, eu atendo já os adolescentes ali, a partir de 12, 13 anos eu atendo. O adolescente eu jogo muito com eles. Tem um momento lúdico ali, enfim. Eu fico vendo alguns adolescentes, as dificuldades que ele tem para perder. Não podia ter acontecido, por que não? Mas aí você vai ver pais que também apostam muito nos filhos. Mas hoje a gente vê muitos reizinhos, né? Menos de 10 eu não aceito, tá, filho? Então, é uma geração muito intolerante, que não tem paciência, que não conta até 10, que não respira, uma geração muito ansiosa, e nós temos tido alguns comportamentos que as famílias estão achando que é normal. Não é normal. A gente precisa rever isso. Precisamos rever isso. Conversar sobre isso. Pensar sobre isso. Precisamos levar os filhos para a igreja. Sim. Ter uma educação religiosa. Criar o hábito de fazer devocional. Os pais precisam lidar com os filhos, ensinar os filhos a viver com a falta, com a ausência, porque um dos grandes problemas nossos é a ausência. O que os pais normalmente fazem? Filho, tudo aquilo que o pai não teve, o pai vai dar para você. Aí o pai, como dizia no passado, faz das tripas o coração para trabalhar, para dar de tudo para o filho. Legal, isso é prazeroso, é bom, a gente quer ver os filhos da gente bem, claro. Mas em alguns momentos a gente precisa também dificultar um pouco e ensinar o filho a lidar com a ausência, porque vai ter um momento na vida dele que ele vai ter que lidar com a ausência. Vai faltar. Então ele precisa aprender isso. Outra coisa que os casais precisam fazer para que a vida futura dos filhos seja legal é dar atividades para os filhos em casa. Aí eu tenho dó. Não tem que ter dó. Você não está matando? Os filhos responsabilizar, precisam se sentir úteis porque a casa é deles. Claro. A Todos louça ajudam, é né, nas o tarefas do copo lar. que ele toma o cafezinho e o suco é dele. Sim. A roupinha que se ele tirou suja, dele. põe lá, tem o cestinho de roupa suja. A criança e o adolescente tem que ter um momento deles para brincar, para se divertir, para não fazer nada. Arrumar a caminha deles, tirar a louça da mesa. Para viver o tédio. Ele precisa viver o tédio também, acostumar com o tédio. Aí tem nada para fazer. Fica quietinho, filho. É difícil ficar quietinho, né? Mas ele precisa ter. E aí, muitos pais, às vezes, fazem uma tabelinha. Tem 3 filhos, faz uma tabelinha, de acordo com a faixa etária. Você vai levar o lixo, você vai limpar o canil, você vai passar o pano no chão, você vai fazer a mesa, você vai ajudar o pai a lavar o carro, você vai ajudar a mãe a lavar a louça. Hoje você vai preparar o lanche para nós. Nada na ausência dos pais. Sempre com o adulto por perto, porque tudo é terapêutico. Claro. É didático isso, é pedagógico isso. Não, e ele se sente pertencente com isso aí. Ele se sente pertencente. Ele se sente, é meu. Exatamente. Ele se sente útil. Sim. Né? E a família, é meu, exatamente. Exato, é meu. E a família vai ficando mais leve, vai ficando mais gostosa de viver. E ao mesmo até tempo, isso serve para evitar divórcios. Claro, e ao mesmo tempo, vai ter um dia que os pais falam assim, filho, hoje o jantar nós vamos fazer para você. A mãe fez a comida que você mais gosta. Isso. Hoje você é o convidado de honra do jantar. Pronto, a criança vai se sentir amada, importante. Eu falo muito que eu gosto muito de mesa posta, né? Eu também. Assim, apaixonada. Amo, sou apaixonada com mesa posta. Todos os dias eu faço. Hoje eu ainda fiz uma surpresa, né? Eu cheguei e falei assim. Aliás, meu aniversário é no dia 19. Olha! Tá? Dia 19, viu, tio? O presente é nosso, então. O presente é nosso. É no dia 19. Do senhor estar aqui. E hoje é 13. Eu cheguei, a mesa estava posta, eu falei, mas é meu aniversário? É hoje? Mas todo dia eu mas faço ela faz, não, mas hoje eu diferente. caprichei Todo dia mais. ela faz, mas hoje tinha foto nossa, tinha lá
Um love. Então estava diferente, mais diferente do que o diferente dos outros. Mais diferente do que o Mas diferente. é porque eu falo assim, que a gente precisa... Tem muitas casas que ainda falta a mesa posta, né? E as pessoas... Não, as pessoas não ainda se atentaram para o valor de uma mesa posta. Sim, na mesa, a cura, eu porque falo. assim, ó, não, a cura, isso mesmo. Porque diz que é na mesa que se forma o coração, né? Sim, porque, caráter. Exatamente. Né? Porque assim, ó, não tem marido, eu desconheço, não tem um marido que não gosta de sentar numa mesa arrumadinha. E as pessoas acham que precisam de muito dinheiro. Não, é coisa simples. De criatividade, né? É usar o princípio do que Toda você casa tem, né? Você tem. Às vezes você vai lá em algum lugar, pega um vidrinho de perfume que dá para fazer um arranjinho nele, pega um suprá feito de EVA ou de papel craft, né? Escreve umas mensagens, quer dizer... Eu tive uma ideia, Rosa, né? tive uma ideia. Vamos fazer um podcast aqui, ensinando as pessoas uma mesa posta. Sim. Aí nós com coisas simples. Assim. Aí nós vamos trazer umas coisinhas. O princípio do que tem. Vamos fazer a prática. Aí nós vamos fazer aqui várias mesas, assim, com o princípio do que tem. Vamos fazer? Vamos, topo. Pronto, fechou. Porque eu falo assim, porque assim, as pessoas, é aquilo que você falou, as pessoas acham que precisam de muita coisa linda, maravilhosa. Não. É você usar o princípio daquilo que você tem. Exatamente. Né? Porque é honrar os seus. Né? Honrar os seus. Que quem não fica honrado chegar, achar uma mesa... Por mais simples que ela seja, mas você tirou o seu tempo... Para fazer aquilo. Exatamente. E hoje as mulheres, eu acho que pecam, nisso. Muitas mulheres ainda pecam nessa questão. Com certeza. Porque, assim, elas não querem se responsabilizar. Porque, assim, não, vou perder tempo. Então, assim, prefere usar... Aí eu vou pôr a mesa, depois eu vou ter que tirar a mesa. Não, melhor comer ele no balcão. Então é melhor colocar as panelas no... Sem falar aquela mesa. Sem falar aquela que nunca faz comida em casa. Entendeu? Aí eu falo assim, aí as pessoas hoje querem terceirizar tudo. Exatamente, mas tudo bem, vamos terceirizar a comida, vamos comprar, mas faz uma mesa. Faz a mesa, né? Aí os filhos acabam também entrando nessa e não se responsabilizam também, porque os pais estão ensinando isso. Né? Não se responsabilizam e acabam os filhos também se tornam responsáveis, né? Em todos os sentidos. Porque se posicionar dá trabalho. Dá trabalho. Né? Porque quando eu me posiciono, eu tenho um caminho a seguir. Né? Mas as pessoas preferem o quê? Procrastinar, ou então conformar. Mas eu vejo que passa pelo princípio do servir. Né? Acho que é isso, porque se a gente for caminhar mais a fundo, o que é o casamento? O relacionamento, né? Marido, mulher... E que seja pais e filhos. Mas vamos pegar marido e mulher, né? Que é mais difícil, vamos colocar assim, né? Mas não é só porque as pessoas casam achando que é sobre saque. Então eu vou sacar. Tem que depositar. Exatamente. Eu deposito tanto no meu marido que ele transborda isso sobre mim. Sim. E vice-versa. Então, se a gente tivesse essa visão no casamento, acho que aí faria muita diferença. Sim. E aí é sobre isso, é sobre servir. Isso. Mas aí passa por um outro princípio. Qual? Um outro princípio. Porque não é o marido em si que a gente serve. É o Senhor. Mas é o Senhor. Sim. E aí fica mais fácil. Igual eu falo, que eu acho que o sucesso... Tudo que fizeres, faça para o Senhor. Então, ele pode aprontar todas. Ele pode... Porque não é para ele. É verdade. Não é? Sim. Porque é em amor, né? É em amor. É em amor. Aí entra o segundo Coríntios princípio. 13, né? Exatamente. É aquele amor que suporta, que sofre, que tudo crê, que tudo espera. É um amor que renuncia, né? A favor do outro, né? Exato. Então é sobre o servir e é sobre o amor. E eu falo assim... Que a gente encontra isso em Jesus. Meu Deus. Claramente, né? Mas como é difícil, né? Mas eu falo assim, ó, a gente mesmo, quando nós casamos aqui, eu estava com 17 anos, Lulu já tinha feito os 18, depois, né, a gente junta ali de novo. Mas eu falo que assim, eu acho que o sucesso nosso nesse casamento, em termos assim, que houve renúncia, teve que haver perdão, sim, mas foi a questão do Senhor. Porque quando nós casamos, a gente já tinha aceitado Jesus, né, amor, no nosso coração. Nunca tínhamos ido a uma igreja sequer. Mas ele já tinha, né, uma irmã evangélica, eu também tinha, e a gente sempre ouvia a palavra. Então, quando nós chegamos, assim, eu nunca esqueço, quando nós chegamos, a gente casou, né, e quando a gente chegou no nosso local, né, amor, de lua de mel ali, né, o que nós fizemos? Ajoelhamos naquela cama
e oramos. Então, assim, chamamos Jesus para essa relação. Exato. É o que a senhora falou do cordão de 3 dobras. 3 dobras. Que é o homem, a mulher e Deus, Sim. né? Aí já passamos problema financeiro? Meu Deus, né? Já, tantas coisas. Mas a água passou. E aí isso fortalece. Aí que tá, né? Quando você tá nesse cordão de 3 dobras, as dificuldades fortalecem essa união e não dissolvem. Meu marido dizia na época, meu marido é um homem muito sábio. Daí ele dizia na época da pandemia que como é que era que a pandemia estava para os casais, assim como o vento estava para a chama. Meu Deus. Ele aumenta as fortes. Sim. E apaga os fracos. É verdade. E foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu. Mas, tipo, ele pegou o exemplo da pandemia, mas é a dificuldade. Né? Seja no financeiro, é a dificuldade. Se é forte, se o cordão tá forte, aumenta aquela força. Sim. Se tá fraco, quebra. Quebra. Os dias difíceis, eles chegam. Vão chegar. Eles vão chegar. A diferença está em como nós estaremos quando eles chegarem. Mas como vamos lidar com os dias difíceis. Mas é aquela casa também construída sobre a rocha. Sim. Né? Quer dizer, foi o vento veio para as duas, mas uma estava alicerçada, né? Exatamente. Tem um autor que ele fala o seguinte, eu não sei se é o Sartre, não me lembro agora. Ele fala o seguinte, que o que perturba o ser humano não são os fatos. O que perturba o ser humano é a maneira que ele interpreta os fatos. Exato. Então, os dias difíceis, eles vêm em algum momento para todos. A forma que eu lido com os dias difíceis vai fazer toda a diferença. Claro. Se eu sou uma pessoa conscienciosa, cautelosa, habilidosa para lidar com os conflitos, ou se eu sou uma pessoa catastrófica. Se sou uma pessoa catastrófica, pode ser um problema bem pequeno. Ele vai, de fato, virar uma tempestade na minha relação. Sim. A partir da minha interpretação. Se eu for uma pessoa que uso bem as habilidades para interpretar, e a vida ensina a gente assim, porque a nossa cabeça, ela mente muito pra gente. A mente, né? Sim. Aí a gente começa a fazer interpretações equivocadas, se colocando como vítima, porque as distorções cognitivas também é um problema sério na relação conjugal. Essas coisas só acontecem comigo. É verdade. Eu nasci para sofrer. Tá vendo? Agora vai dar tudo errado. Ao invés de parar, conversar, buscar uma interpretação equivocada, uma interpretação menos equivocada, buscar um mediador entre o sujeito e o problema. Ele só falou um ponto-chave, se conciliar com pessoas sábias, Sim. né? Com pessoas que já passaram pelo que você passou e que venceram aquilo, Isso. né? Com pessoas, a Bíblia fala isso, né? A palavra de Deus fala, o manual do fabricante. O manual do fabricante, ele fala isso, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Então, de você ir buscar conselhos com pessoas sábias, porque muitas vezes a gente vai se aconselhar com aquele que não tem nem para ele vai te dar o quê? Sim, que tá todo ferido. Eu estava né? ouvindo um dia desses. Vai te dar um conselho assim, não, larga desse traste aí, que isso aí tá parte para outra, a fila anda. Eu até, falando de ajuda, de buscar mediador, eu até compartilhei com a Rosa, estava ouvindo Cortella, o filósofo, Mário Sérgio Cortella. Ele, é um vídeo dele, ele conta que ele foi dar uma palestra, ele chegou, eu entendi que ele chegou um pouco mais cedo ali naquele ambiente, naquele auditório, e tinha uma fileira ali, as cadeiras do auditório eram 20 fileiras de cadeiras. E ele percebeu que a primeira fileira estava muito longe do palco, muito distante do palco. Ele desceu e começou a ir, já estava indo para mexer naquelas cadeiras. Aí um operário que estava ali falou assim, quer ajuda? Ele fala que foi a melhor pergunta que ele ouviu naquele momento. Aí ele deu a melhor resposta. Sim. A pessoa foi em direção para ajudar. E a pessoa fez a segunda pergunta. Posso fazer do meu jeito? Ele falou também que foi a melhor pergunta. E ele deu a melhor resposta. Pode. Quando ele viu, aquele sujeito foi lá na última fileira, na 20ª, e trouxe ela para frente. Ele disse, existem respostas que estão fora de nós. Porque se fosse ele ia puxar fileira por fileira. Apesar de ser um filósofo hiperinteligente.
fileira por fileira. Conclusão, existem respostas que estão fora da gente. Aí eu preciso aceitar ajuda, buscar ajuda, alguém para me ajudar a pensar. Alguém que me faça perguntas a partir ali do questionamento socrático, se possível, e fazê-lo pensar. É assim mesmo? Você tem certeza? Que evidência você tem disso? Exato. Você está se baseando em quê? Eu costumo dizer que quem está dentro da garrafa não lê o rótulo, né? Sim. Então a gente precisa de alguém de fora para ler o rótulo para nós. Aí você vai ver que não é bem assim. Exato. Como você disse muito bem, que a mente, né? A A Deise mente acabou de falar. A cabeça, ela passa tanta informação, que chega um momento que ela começa a mentir para o dono. E o problema é que o dono acredita. Acredita. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, isso serve para casais também, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensar. E a Bíblia vai dizer também que nós somos aquilo que pensamos. O homem é aquilo que ele imagina. Exatamente. Então, às vezes, está uma confusão em minha volta, na minha casa, mas tudo tem a ver com a confusão que está dentro da minha cabeça. Perfeito. A bagunça que está à minha volta diz muito da confusão que está na minha cabeça, da bagunça que está na minha cabeça. Eu preciso buscar ajuda para organizar isso, porque senão meus filhos não vão suportar, meu cônjuge não vai suportar, e isso pode chegar numa separação. Ou então, uma vida em família, morando na mesma casa, mas sem sentido. Porque como se fossem amigos. O lar é um lugar de paz, né? É lugar de trocas. Tem que ser um oásis, né? Eu Tem que preciso ser um ter oásis, prazer exatamente. de voltar para casa. Exatamente. Tá na rua, no trabalho, sei lá Sim. onde, tá na guerra. Aí tu chegou em casa, chegou Tem no que teu, ser. no teu bunker. E aí, né? você falou de cada um ocupar o seu lugar, a mulher, o lugar dela, enfim. E nisso aí, a mulher, a esposa, não é que eu estou querendo colocar um peso sobre as esposas. A mulher ela tem essa capacidade de transformar. É Tem. verdade. Nós maridos De vamos entender. ajuntar, Tudo de que a gente poder. entrega para a mulher, ela transforma. É verdade. Você traz o arroz, o feijão, a carne, a mulher transforma aquilo em alimento. Ela gera, Você dá uma, ela gera. ela gera. né? Você dá uma casa para a mulher, ela tem uma capacidade de transformar em lar. É verdade. Tá? Você tem um E momento... a habilidade que foi dada só pra mulher. Sim. Sim. Você tem a relação sexual com a tua mulher, ela te transforma em um pai. Acho que eu exagerei. Não, né? Não. Então, É por aí. precisa entender isso. A gente precisa Ela entender isso. o homem é E a a mulher- semente, ela é a terra. A né? mulher Sim. ocupar esse lugar, mas também o marido ocupar o lugar dele. E entender, a mulher é emoção, até pela maternidade, pela posição que ela ocupa na família e na sociedade. É muita emoção. Eu lembro quando eu fazia estágio na faculdade, a gente tinha supervisão, então eu atendia homens. Um belo dia, eu comecei a atender mulheres. Aí eu cheguei pra minha supervisora, estávamos em meia lua, assim, um grupo, eu falei pra ela, deixa eu te falar que eu atendi a Deise. Ela falou assim, pera, você tá atendendo mulher agora? Eu falei assim, comecei a atender mulher, então para tudo, mudou tudo. Muda tudo. A minha supervisora falou, mudou tudo. Né? Tem lencinho lá no consultório? Tem. Mas por que mudou? É porque a mulher não é tão direta quanto o homem. Não. Ela faz rodeios. Faz então muita tá bom. volta. Enfim, então a mulher ela é emoção exatamente por essa posição que ela ocupa, essa função. Você já pensou se a mulher não fosse sensível como é? Deixa, eu sei que há exceção, mas deixa a criança com o homem para ver. O homem não dá nem água para filho. Ela tinha que dar água, né? Então a mulher, ela tem essa capacidade. E por isso ela é muito emotiva. O homem já é mais razão. A mulher fala assim, ai, mas não é possível, você nem presta atenção em mim. É o lado razão dele. Sim. O homem é aqui, eu tô indo ali, é aqui. Vou eu e minha mulher no shopping. Se eu estiver sozinho, eu tô indo buscar uma camisa. Só Onde é que é a loja da camisa? É ali. lá, então você vai... Eu vou ali, peguei a camisa... Ela entro no não, ela carro já e vai vou. dar uma Não. volta no Não, shopping. é que ela faz isso. Todinho. ó. Vai que tem uma coisinha. Para que em você cada não- vitrine. né? Ela traz a camisa e mais 50 sacolas. Sim. Então, cada um tem um jeito E de não se leva aquilo que posicionar. ela foi lá buscar. Cada um tem um jeito. E precisamos entender isso. É por isso que o homem e mulher tem que se completar. Né? É isso que eu falei. É, Eu as falo, diferenças- às vezes a mulher... Que viva a Atrás- diferença. é. A minha paciente reclama. Falei, você casou com quem? Com homem? Bem-vinda. Né? Ou então o homem vem reclama. Você casou com quem? Com uma mulher? Eu casei com uma mulher. Bem-vindo. Alguma coisa te atraiu. Bem-vindo. É o presente, cara. Isso Você não buscou uma mulher? Ela não chamou sua atenção? Não encheu seus olhos? Não te deu... Ai, que coisa linda. É mulher, leva, é tua. E com ela vai
Ixi. Quando ela abre a mala, tá ali as emoções, né? Os charmes, a fragilidade, às vezes fazer um barulhão, né? Uma coisa assim, mas não é possível. Tem um livro que fala... As memórias, né? Mulheres são de Marte, homens são de Vênus, né? isso. Né? Tem esse livro. Não, e daí, porque a mulher é assim, olha, ela tá com um problema. Então, ela vai contar, ela tem necessidade de contar aquele problema pro marido dela, ou pras amigas, o que quer que seja. Mas ela conta porque ela quer, muitas vezes, dramatizar, né? Ou se vitimizar, ou ela quer, ali, aquilo alivia. Contar alivia. Já o homem, não. Se ele tem um problema e ele for contar, é porque ele tá atrás da solução. Porque ele é o solucionador. Aí a mulher vai e conta pro marido, achando que... Só pra desabafar, mas ele tá entendendo que ele tem que solucionar aquilo, né? Daí ela, mas eu só queria contar. Aí começa ali o atrito. Exato. Você vê, por uma questão de não entender como funciona, né? Como funciona. Toda vez que eu sou procurado por casais... Eu até brinco com eles. Olha, quem fez o contato comigo é o primeiro que eu vou atender. Quase sempre é a mulher que faz o contato. Não faço ideia. Quase sempre. E quando eu recebo o homem, é porque a mulher mandou. Mas aí eu recebo e ainda falo que bom que é obediente. Eu falo assim, a primeira sessão é individual. Mas por que é individual? É para evitar acidente de trabalho. Eu falo com eles, né? Mas o que eu faço nas primeiras sessões? Eu aplico um teste de autoconhecimento. É muito importante. Às vezes eu peço, agora vamos lá, leia o resultado, o estilo psicológico do teu marido, o jeito dele funcionar, e leia o jeito da tua mulher funcionar. E tem casais que é totalmente opostos. Sim, faço ideia. Um é extrovertido, o outro é introvertido. Um é sensação, o outro é intuição. Um decide pelo sentimento, o outro decide pelo pensamento. Extremos. E os opostos se atraem, os dois vão morar juntos. Nos tipos psicológicos de Jung, né? Exatamente. Eu conheço. Até se adaptar, vocês vão passar um perrengue. Não adianta... Aí a gente vai, vamos orar. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que não tem que orar. Vamos orar. Só que tem muitas pessoas jogando para cima da oração o que ele precisa tomar, agir, se posicionar. Eu costumo dizer o seguinte, Deus é o Deus do impossível. Porque o possível ele deixou pra gente fazer. Vamos fazer. Eu preciso falar mais baixo, eu preciso gritar menos, eu preciso ser um pouco mais compreensivo, eu preciso ouvir mais a minha mulher, eu preciso ouvir mais meu marido. Eu preciso ser um pouco mais carinhosa, mais carinhoso. Eu preciso descobrir qual é a linguagem de amor dele, qual é a linguagem de amor dela. Isso é nós que temos que fazer. Eu não posso ficar aqui, Deus, me mostra qual a linguagem de amor da minha mulher. Não, eu acho assim... Revela para mim em sonhos. Fala, não. E tem mais. Se eu não sei qual é a linguagem de amor do meu marido, eu vou fornecer as 5. Pronto. Opa! Né? Tá tudo ali. Eu vou fornecer as 5, eu não vou errar nunca. Sim. Não é boa? Você descobrir. Vai dar mais trabalho, né? Mas não precisa descobrir. Cada dia da semana tu faz uma. Pronto. Uma hora você vai acertar. Presente, toque físico, atos de serviço. Nossa. Qualidade de tempo. Mas olha, são só 5. Aí vem o homem e fala assim, não, fala logo o que tu gosta. Mas aí, fornecendo os 5, uma hora você fala, não, eu acho que ele gostou mais daquele. Então eu vou dar mais desse. Pronto, né? Se eu não testar, eu nunca vou saber. Não. Ela é esperta. Não sou eu, é a sabedoria que vem do alto. Olha, espiritualizou. Não sou eu. E no princípio aqui a gente estava... pedis e obtereis, né? Mas, presta atenção, Deise. Vem do alto, mas escuta, só um minuto. Ela vem do alto para todo mundo. Tá? Não, só que tem gente que sabe usar. Tem então gente pronto. Então... Mas é que assim, eu considero a sabedoria, não sei, eu considero isso, não como uma qualidade humana. A inteligência Sim. Mas a sabedoria não. É uma qualidade divina. Sim. Né? Sim. Muito bem. Não é do homem isso. É verdade. Então é por isso que uns têm, outros não. Porque uns pedem, outros não, né? Sim. Uns acessam essa sabedoria, outros não. E por que não pede, né? Se é bíblico, né? Exato. Pede que Deus vai dar. Exatamente. Foi o que Salomão pediu, inclusive, sabedoria. Né? Para governar aquele povo. Foi o que ele pediu. E olha que a sabedoria... E Deus deu em abundância para ele. Deu em abundância, meu Deus. Então, eu não acho que é uma coisa do homem isso, né? Exato. A inteligência, sim. Sim. Mas a sabedoria é bem falando diferente. Ali no início, agora há pouco, falando dos dias difíceis, em João, Jesus fala o seguinte, no mundo tereis aflições. Porque, na verdade, nem Cristo nos prometeu vida fácil. Exatamente. Ele disse que estaria conosco no fogo, mas não que nos livrar do fogo, né? Sim. Sim. A gente costuma dizer que a fé não é uma ponte
sobre águas turbulentas. Não, a fé, ela vai fazer você passar pelas águas turbulentas. Deus às vezes não nos livra das águas turbulentas, ele nos livra nas águas turbulentas, né? no problema, nos livra ali. Então ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse ter bom ânimo é aumentar a minha tolerância, eu tentar entender o outro, essa relação com o outro. Eu preciso, a questão da alteridade, eu preciso entender um pouco do outro. O outro não tem que ser do jeito que eu quero que ele seja, mesmo porque eu não sou o padrão. A gente tem que se ajustando. E mesmo porque foi a diferença do outro que me atraiu. Sim. Que me atraiu, às vezes que eu fez caso, com que... eu me caso Aí com depois alguém que casa... porque eu achei muito interessante algo dela que não tem em mim. Depois que eu caso, eu quero que ela seja igual a mim. Eu quero mudar essa pessoa. Eu quero mudar. E aí, quando ela se torna igual a você, daí você não quer mais. Não, descarta. Chato. Porque você não casou com alguém igual a você. Não. Então, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Esse ter bom ânimo é um preço a pagar, é ter disposição, é pedir perdão, é perdoar, é repensar, é voltar. Pô, eu vacilei, vamos conversar, vamos conversar. É renunciar. É renúncia. É não ter comprometimento com erro, que eu falo, né? É porque não é fácil. E vamos evitar o divórcio, vamos evitar, tá? Não estou aqui, quando eu falo evitar, a pessoa está falando, quer dizer que você concorda com o divórcio? Há casos que o divórcio vem para libertar um dos cônjuges, ou os dois. Tá? Eu, por muito tempo, quando eu atuava só como pastor, depois que veio a psicologia para mim, que faço, eu adoro, amo o que faço. Fala isso, eu tenho uma pergunta aqui. Tá. Intrigante, como diz o... Eu parei de ficar dando só conselhos. Como pastor, a gente aconselha muito. Se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu faria aquilo. Faria aquilo outro. Só que eu não sou o outro. Eu preciso ajudar o outro a pensar. A psicologia me ensinou muito isso. Às vezes, há uma separação de casal. A tendência, eu sei que muitos pastores já têm um olhar diferente também com relação a isso. A tendência é a gente ficar do lado daquele que ficou em casa. A gente vê ele como um coitadinho. Quer dizer que tua mulher te largou. Como a vítima, né? Como vítima. Ela te largou. Gente, vamos orar pela Maria. Ela largou o João. Vamos orar por ela. Olha o que ela fez. Está em pecado e não sei o quê. Mas ninguém... E aí ele vem trazendo a queixa. Ele é uma vítima, coitado. Um homem bom. Aí a Maria fala assim, fica com ele uma semana lá em casa pra ver. Vai lá. Aí... A gente vai atrás da Maria. Maria. Volta, Maria. Olha, a Bíblia diz isso, e você está buscando maldição. Aí a Maria se sente culpada, ela volta para a jaula do leão de novo. Sim. Ela volta para a companhia do agressor. Isso também acontece ao contrário. O homem sai de casa, a mulher chora, reclama e procura lá o pastor, procura o líder dela, procura o conselheiro. Meu marido me deixou. Filha, por que ele te deixou? Não sei. Filha, por que ele foi embora? Não sei. Será que não sabe mesmo? Me conta, o que está acontecendo? Onde é que começou? Ele me abandonou. Mas por quê? Não sei. Não fala. Aí quando você vai até o marido, ele fala, olha, ela é isso, ela é aquilo outro. Aí enfim. Eu estava falando para um grupo de casais esse final de semana, nós estávamos falando, e eu dizia para eles sobre alguns comportamentos algumas queixas que são queixas de consultório, né? Que eu ouço dos homens, por exemplo, comportamentos na mulher que espanta o homem. Encrenqueira. Revela aí pra nós. Dramática. Por sinal, o manual do fabricante fala sobre a mulher rixosa. Encrenqueira, exatamente. Como goteira. Tudo se resolve na briga, dramática, ciúme fora do normal, a neurótica, tá? Liga a câmera, onde você tá? Tá falando com quem? Né? Não, tem uns que colocam até... GPS. Então, GPS, exato. Eu conheço alguns, só dizer ali. Eu sei que algumas situações tem que pôr mesmo para tirar, né, para confirmar, para ter evidências. Entendo isso. Ciúme fora do normal, mandona, é mais mãe do que esposa, porque quem manda é mãe, né? Eu até brinco, né? Cuidado, porque o homem não sente atração sexual por mãe. A mulher goteira, que está lá em Provérbios 27:15, né? A mulher goteira.
comparado com o dia de chuva, assim também, e a goteira é assim também a mulher rixosa, né? Fica batendo na mesma tecla. A mal-humorada, irrita com todas as brincadeiras, e para ela todas as brincadeiras do marido, do cônjuge, são sem graça. A insegura, a mulher chiclete, pegajosa, e o marido vai pro salão fazer a barba, ela fica lá na porta, e ela vai fazer a unha, e o marido tem que ficar lá olhando para ela o tempo todo, né? E ela fica aqui, não sai, né? Muito pegajosa, interesseira, tá? Aí se você tiver uma amiga. A desleixada, e eu falo, olha, cuidado, porque o homem é visual, tá? E ele pode broxar. É verdade. Né? Então, ela, depois que casou, não se arruma mais, não ajeitada na sobrancelha, não faz uma maquiagem, não precisa gastar muito dinheiro. Não veste uma roupinha legal, não faz mais as unhas. Não cuida da saúde do não corpo. Cuida, não é mais cheirosinha como antes. Mas para não ficar só pro lado das vão mulheres, nos homens agora, né? Os homens, por exemplo. Vão nos homens. Comportamento do homem que espanta a mulher. Falta de romantismo. Sim. Aliás, dos homens, muitos que estão nas mulheres também, nos homens também. Certo, os homens a também. mulher goteira ali, quando Salomão fala da mulher goteira, ele está falando do é numa também. época de muito machismo. Então, hoje também, não podemos, o homem também é um homem goteira, tem homem também que é chato. Sim. Tá? E Nossa, como tem. É verdade. Né? Falta de posicionamento, isso é terrível, porque o homem ele é visual, ele vai muito atrás de uma mulher tida como uma mulher bonita, linda. A mulher também, mas a mulher muitas vezes ela busca outra coisa no homem, segurança. É verdade. Né? Segurança. Eu gosto de brincar fazendo a comparação da leoa com o leão. Uhum. A leoa, ela se apega ao leão por causa da juba do leão. Ela fala, com esse eu vou ter um filhote. Ela se sente segura e protegida. Então, insegurança, falta de posicionamento, homem desleixado. Eu sei que tem mulheres que gostam de homens... Você vai ver mulheres que tem exceção. Gostam de homem com barba por fazer. Mas tem outras que gostam. Vai fazer essa barba, né? Tem homens que o pelo do nariz tinha que ficar dentro do nariz, fica pra fora. A mulher fala assim, eu não suporto isso. Eu não consigo beijar sua boca com esse bigode estranho que você tá com ele. Vai escovar esses dentes. Eu faço 10 coisas que você escuta. Não posso... não espalha. Né? Não admitir erros. Homens que não admitem erros também assusta as mulheres. Homens infantis, birrentos. E por falar de homem infantil, ele passa horas no dia no videogame comendo batata palha com ketchup. Isso irrita a mulher. Existe também Porque muitos homens dominadores também. Sim. Mas mulher... hoje os relacionamentos têm um vilão, as famílias, né, em casa, que é a pornografia, né? Meu Deus. A pornografia, a mulher se sente insuficiente, porque ela descobre que o homem está consumindo pornografia, e ela fala, puxa, mas eu não... por exemplo... E o contrário também, tem muita mulher viciada em pornografia. Demais. Também, né? Homem que só é bom na cama, tá? É bom na cama, mas a mulher espera que ele também seja bom de caráter, tá? Homem pirracento, bicão, homem com seus 40 anos que fica fazendo pirraça. Isso não cabe mais. O apóstolo Paulo fala, quando eu era criança, eu agia como um menino. Quando eu deixei de ser menino, eu também deixei as coisas de menino. Né? Ciúme também fora do normal. Então, tudo isso vai espantar, vai assustar, vai afastar. E outra coisa que assusta muito na relação, tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para com o homem. Críticas, tudo critica. Eu tenho falado para os casais que eu tenho atendido, vamos transformar essas críticas em desejo? Boa. Vamos transformar em desejo? Por exemplo, você nunca ajuda eu cuidar das crianças. Eu sozinha cuidando das crianças. Isso é uma crítica. E todas as vezes que eu faço uma crítica para alguém, ele cria defesas. E uma das defesas é o ataque, ele me ataca. Então vamos transformar a crítica em desejo. Eu gostaria que você me ajudasse a cuidar das crianças. Eu gostaria que é um desejo. Né? Aí outro dia eu aprendi uma porque fala-se muito de feedback, né, e tal. Mas então, vamos supor, eu saí com meu marido, um exemplo, né? Fui numa festa, daí ele teve um comportamento que eu não gostei, né? Em vez de falar assim, olha, não gostei, feedback. Não gostei daquele comportamento que você teve lá. Aí tu pode dar não um feedback, né? Mas um follow back, né? Mais pra frente, assim. Vira pra ele e fala assim,
Olha, eu gostaria que na próxima festa que nós fôssemos, que você se comportasse assim, ou que tal situação fosse dessa forma. Ou então, Pronto, você achou legal aqui? Para as próximas, né? Para as próximas vezes eu gostaria que fosse desse jeito. Também é uma maneira... Um problema de comunicação entre o casal, Daisy e Rosa, é o não ser específico. Exatamente. E outra, nunca pessoal, é sempre a situação. Isso serve para qualquer relacionamento, inclusive dentro de empresas eu falo muito isso, né? Nunca é a pessoa. Não. A pessoa é sagrada. É sempre a situação e o problema. O foco é no problema. O problema é que acaba atacando um ao Nós outro, somos né? muito viciados em usar, um vício de linguagem muito grande, de usar nunca, sempre só. Exatamente. Você nunca me apoia. E aquilo chega Isso é uma mentira. Chega na cabeça do sujeito, quando vai decodificar essa comunicação, chega na cabeça, mas nunca. Aí não presta atenção na mensagem. Exatamente. Mas como assim? Nunca. Semana passada eu... Que é uma mentira, né? Fiz isso. Vamos ser específicos. Ontem você não me apoiou. Exatamente. Eu me senti muito só. Como eu me senti. Né? Acho que esse é o ponto, foco. Ontem. Mas é muito difícil. Pontual, tem hora... né? Ontem, naquela situação. Sim. O livro Equação do Amor, o autor fala muito disso. Interessante. É porque nós temos um problema sério na comunicação que a gente já... As pessoas falam assim... Às vezes a mulher fala assim, porque a mulher é mais da fala, a mulher verbaliza mais, tá? A mulher que está assistindo a gente fica pensando que é só o seu marido que é monossílabo, não. Quase todo homem é... como é que fala? Que lá bovina, como é que fala? Esqueci. Comentário bovino. Linguagem bovina. Então... o homem realmente às mais... Às vezes, não comunica comigo. Por que não comunica? Pode ser que a pessoa não foi treinado a conversar, a falar, mas pode ser que você criticou tanto que você criou uma barreira na comunicação entre vocês dois. Eu atendo muitos maridos que falam assim, eu evito compartilhar coisas com a minha mulher. Às vezes eu me sinto um omisso. Por quê? Porque ela não entende o que eu vou falar. Tudo que eu vou falar para ela já vem com uma crítica para cima de mim. Tá, mas você fez o quê? Bicho, não vou te contar mais nada. Eu só queria compartilhar. Aí ele para de contar. A mesma coisa é a mulher. Eu não falo mais nada pro meu marido. Que tudo que eu vou contar para ele, eu vou falar para ele. Eu falo só o trivial, o básico. Eu vou contar uma experiência que eu tive com uma amiga e já vem com crítica. Então, eu evito. E quando ele descobre, ele fala assim, por que você não me contou? Eu não te contei porque você é um nabal, é um bruto comigo. Né? Então, a gente precisa criar essa facilidade, esse ambiente onde seja legal a comunicação. Evitar críticas. Se eu começar a criticar muito a minha mulher, ela vai ficar assustada comigo. Porque ela vai criar defesa. Pô, você me critica muito. Nada tá bom pra você. Tudo você se coloca como perfeito. Parece que só você é o alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, é perfeitinho. Que coisa maravilhosa, parece que foi feita até em laboratório. Então você me critica, eu me sinto muito rebaixada diante de você. Não tem comunicação que aguenta e vai ter silêncio. Claro. E se continuar tendo silêncio na relação, essa relação não vai muito longe. Porque você nunca sabe o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, o que o outro deseja. Muito silêncio. Mas é muito difícil essa questão da exposição. Você se expor, né? Os sentimentos, a situação. É muito complicado isso. Então, às vezes, você prefere ficar no conformismo. Aí que se torna um cárcere na sua vida. Porque esse longo dos anos que eu venho trabalhando com mulheres, né, nessa mentoria, a gente vê muito disso. Essa questão desse enfrentamento, dessa exposição, dificuldade que às vezes tem, porque, primeira coisa, eu vou ser julgada. Vão me julgar. Então, aí muitas vezes também no relacionamento, às vezes a pessoa prefere ficar, né, ali, vão colocar uns panos quentes, uma mordaça. É que eu vejo que o ser humano, ele evita muito confronto. Sim. A gente só cresce mediante o confronto. Sim. Mas assim, tem um psicólogo que ele é psiquiatra, que ele é muito famoso. Eu acho que eu considero ele um dos maiores gênios da atualidade hoje. Que é ele até escreveu tem vários livros, mas 12 lições para uma vida... Jordan Peterson. Ele é um canadense, não sei se você conhece. Já vi. Nossa, ele é fantástico. Fantástico mesmo. Então, ele fala que existem pessoas que são agreeable e tem pessoas que são disagreeable. E a maioria das pessoas, elas são agreeable, que são aquelas pessoas que não gostam de discordar. E outras que têm facilidade para discordar, mas são muito poucas. Aí ele fala que 99% das pessoas do consultório dela são as agreeable, são aquelas que têm dificuldade para discordar. Né? Porque a gente não quer o confronto. É o bonzinho, né?
Entende por quê? Porque é a necessidade de ser aceito. É o bonzinho. Sim. Porque se eu for te confrontar, eu Sim. corro o risco de você não gostar de mim. Sabe Daí de eu onde não, vem isso, né? exatamente, Isso daí vem eu da não vou família. ser aceita. Exatamente. Vem da família. Então, é da natureza nossa. Então, a gente vai evitando para... Então, eu falo o seguinte, que é preferível ficar vermelho 5 minutos que amarelo toda a vida. Tem Mas várias você passa maneiras de você discordar, né? Com a educação. Exatamente. Pois Olha, é, mas aí Com essa pessoa... respeito, com educação. Né? Mas Mas de onde vem isso? Vem da infância? A mãe, a tia, a avó, o pai fala assim, ó, se você for bonzinho, eu vou te dar uma bicicleta. Uma bike. Exatamente. Se você for boazinha, você vai ganhar um presente. Exatamente. Aí eu entendo que para eu ganhar, para eu ser aceito, eu tenho que ser bonzinho. Basta ser bom. Não precisa ser bonzinho, né? Ah, não, bonzinho sofre muito. Basta ser bom. Jesus falou pro o jovem rico lá, né? Por que você está me chamando de bom? Aham. Né? Você ia falar. Deu Deu um branco? Deu branco. Mas vamos à pergunta que eu acho que o senhor já respondeu até. Ah, então fechou. Como psicólogo, o senhor como psicólogo, precisamos mais de Deus ou psicologia? Eu acho que cada um no seu lugar. O ser humano, ele precisa ser completo. A pessoa saudável é uma pessoa completa. Corpo, alma e espírito. Somos trino, né? Se perguntar assim, o homem precisa de Deus ou precisa de médico? Depende do momento. Tem uma pessoa que disse assim, eu não concordo com, eu não sou muito ligado, eu não aprovo muito essa questão de psicoterapia, psicólogo, porque você nunca precisou. Tá? O dia que você precisar, você vai entender. Então, acho que é cada um no seu lugar. Talvez 80% dos meus pacientes são do meio cristão, evangélico, católico, trazem uma fé, enfim. E muitos deles demonstram uma fé legal, uma pessoa que frequenta a igreja, enfim. Um relacionamento, né? Um relacionamento com Deus, Com ali, Deus. enfim. Mas tem um dado momento que ele precisou de um psicólogo para ajudar a lidar com as demandas, a lidar com as incertezas da vida. Eu preciso de resolver isso. Hoje, porque isso tudo é legal, né? Sim. É legítimo. Os congressos que eu participei por último agora, em 2018 ou 2019, eu participei de um congresso em Goiânia, que foi do CPPC, que é Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Agora, nesse ano, teve um outro em Fortaleza. Eu não participei diretamente, nós estávamos ali em Fortaleza naquele dia, estava acontecendo um congresso de psiquiatria. Sim. Eu vi algumas coisas pela internet. E agora eu participei de um em São Paulo, que foi do nosso Conselho de Psicologia. Ao contrário que vinha acontecendo no passado, a própria psiquiatria, a psicologia é bem comum, a psicologia está inserida nesse meio evangélico, cristão, Deus, Bíblia, enfim. A psiquiatria nem tanto, os médicos são um pouco mais... Céticos. Mas a própria sociedade de psiquiatria já está falando sobre a espiritualidade, eles usam essa expressão, do paciente. O paciente chega para o psiquiatra e fala assim, olha, Deus falou comigo. O psiquiatra às vezes dizia assim, alucinação, não? Pode ser uma psicose aí, hoje não. Deus falou contigo, me conta. O próprio Augusto Cury era ateu e foi estudar Jesus para provar que Sim. ele era um homem, Exato. somente homem. E aí ele se converteu, né? Então, eu acho que o homem sempre vai precisar de Deus. É importante que o homem esteja trabalhando esse lado espiritual dele. Mantendo essa comunhão com Deus. Esse relacionamento. Esse relacionamento com Deus. Mas mesmo estando relacionando com Deus, vai ter um determinado momento que ele vai precisar de estar diante de alguém que o ajude a pensar. Sem dúvida. É a multiforme sabedoria de Deus. E por que nós vamos ao psicólogo? Puxa, esse assunto é tão vasto. Nós tivemos uma época, vocês participaram, presenciaram, ouviu falar, tivemos um alto índice de suicídio de pastores. Isso 2013, 2014, 2015. Eu fiz uma pesquisa com alguns colegas sobre o esgotamento, a exaustão emocional, enfim, e percebemos o quanto alguns pastores estavam em processo de adoecimento. E muitos estavam morrendo porque estavam com muita coisa reprimida. Eu não tenho com quem falar, não tenho com quem conversar. Por que a gente vai ao psicólogo? Primeiro,
por causa das técnicas da psicologia, que a psicologia no Brasil, como ciência, como profissão, ela tem 60 anos. Mas como ciência, a psicologia vem lá de Aristóteles, lá do... né? Antiga, bem antiga. E hoje nós temos todo um princípio ético e temos toda uma estratégia de intervenções, de abordagens para trabalhar as demandas daquela pessoa. Eu tive, há um tempo atrás, eu recebi um presbítero no meu consultório que ele deu nele uma crise de ansiedade. Porque o ser humano, por mais espiritual que ele seja, ele não deixa de ser humano. Sim. Ele não se torna menos porque a gente humano. está aqui, né? E a gente vive nessa experiência humana. A gente vive num ambiente muito estressor, muito estresse, muitas demandas, muita necessidade. A igreja que nós frequentamos, ela não é espiritual, ela é física. Ali tem pessoas com as suas demandas, tem uma administração, tem um CNPJ, tem uma exigência, eu tenho que dar retorno, eu tenho que ensinar. Se eu não for um bom pregador, os membros da minha igreja não vão querer me ouvir mais. Se minha igreja não for uma igreja dinâmica, eles vão para outra igreja. É um desafio muito grande. É aquela família que eu estou trabalhando com eles, tá indo bem, de repente cai tudo outra vez, eles se separam, divorcia, desvia, volta para as drogas. Acontece tudo isso. Sim, é ser humano. E quem está lidando com essa pessoa é um outro ser humano. É um outro ser humano. Aí ele vai guardando. Se eu comento com um colega, ele vai interpretar mal. Porque não é porque é pastor que está preparado para ouvir queixas. Né? Não é por isso. Muitos seminários ensinam o pastor a pregar, ensina a pastorear. Eu, particularmente, sou de opinião que se coloque nas matérias de seminário. Eu dei aula no seminário lá em Minas, lembra? Sobre psicologia pastoral. Que coloque, que esteja ali na grade curricular, a psicologia pastoral, para saber entender um pouco as demandas do outro, aquilo que você vai aconselhar, saber que há um limite, enfim. Então, tem hora que esse conselheiro, esse pastor, esse cristão, ele precisa de alguém que ouça ele e que não se coloque diante dele como um julgador, como alguém que fica julgando, que não seja aquela pessoa com ideias pré-concebidas. Então, esse presbítero, ele sentou diante de mim e falou assim, eu estou com sintomas de ansiedade. E eu sou um presbítero, eu não posso ter isso. Falei, então presbítero não é gente. Ele ficou me olhando, presbítero então não é gente. Ansiedade é coisa de gente? Eu só preciso... Até uma pessoa que perguntou para mim assim, foi até no Instagram, o que eu preciso fazer... É claro que foi um momento de brincadeira ali, descontração também. O que eu preciso fazer para eu não ter ansiedade? Morrer. Agora ele me pergunta, o que eu tenho que fazer para lidar com a ansiedade? Opa, vamos conversar sobre isso. Essa é muito boa. É boa. Vamos conversar sobre isso. Então, aí a pessoa acha que a Bíblia fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ok, está escrito lá. Só que a Bíblia está falando de uma ansiedade que não te deixa viver. Um transtorno, né? De ansiedade é uma coisa louca. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não sei o quê, meu Deus. Calma. Mas também uma pessoa que não tem o mínimo de ansiedade é uma pessoa apática. A ansiedade tem uma relação com a adrenalina. E a adrenalina, ela faz você fazer. Ela impulsiona, ela te leva. E isso também é importante para a sua defesa e proteção. Então, o homem precisa de Deus. Mas tem momentos que ele precisa do psicólogo ou da psicologia. Assim como um que precisa, quebrou uma perna, precisa de ser engessada. Alguém que está com problema de pressão precisa tomar um remédio de pressão. Exatamente. Né? Então a pergunta, se o homem precisa mais, a pessoa precisa mais de Deus? Ou da psicologia. É ser completo, né? Corpo, alma e espírito. O homem precisa cuidar do corpo, fazer atividades físicas, alimentar bem, fazer exames periódicos, descansar, ter um momento de tédio, ficar sem fazer nada, né? Ter um momento de tédio. O homem precisa trabalhar as questões mentais, isso aí ele vai para a psicologia, conhecer os modelos, o modelo de pensamento que ele tem, como que ele reage diante das situações, como que ele interpreta os fatos. E o homem precisa de Deus. Se relacionar com Deus, com esse Pai. Fazer devocional, ler a Bíblia, orar, né? Espiritualmente falando, cuidar de alguém. Cuidar de alguém. Deus, ele nos dá. O que eu vou fazer com aquilo que Deus me dá? Eu vou distribuir. Né? Eu não posso ficar ali na minha casa lendo a Bíblia, lendo, comendo só para mim.
Poxa, eu vou dividir isso com alguém. Onde? No Instagram, posso falar com alguém no elevador, e de forma educada, logicamente, não é impondo, né? Mas compartilhar com alguém. Poxa, hoje eu li um versículo tão legal. Posso compartilhar com você? O versículo é esse, esse, esse. Não é legal? Bom dia, tá? Pronto. Eu tenho no meu consultório uma caixinha. Como é que chama aquela caixinha? Foi ela que me deu. Que legal. Frases românticas. Cada um vem com um versículo. Para casais. Para casais. Mananciais de amor. Mananciais de amor. Olha. É isso. Então o homem precisa de Deus. Pílulas. E o manual fala, né? Medite na palavra de dia e de noite. E em alguns momentos o homem precisa da psicologia. E se precisar da psicologia, eu tô aqui. E mesmo Maravilha. Mesmo porque, se não precisar, fica de boa. Tá mesmo tranquilo. Porque a gente percebe que o mundo anda sem identidade. Sim. Né? Então, assim... E sem filiação, sim. Né? Aí, quer dizer, essa falta de identidade, ela precisa ser exterminada. Nós precisamos saber quem nós somos. Exatamente. E também para onde que nós vamos, né? Claro. Quem sou eu, afinal, né? Então, realmente, a gente precisa ter um encontro com a gente mesmo. É verdade. E eu creio que tanto hoje Deus como a psicologia vai te levar a isso. Com certeza. Hoje fala-se muito de propósito, né? Desculpa, qual é o meu propósito? Sim. E a gente não se dá conta de que o propósito é um problema da identidade. Porque quando essa nossa identidade ela é clarificada, esse propósito nos abraça. Sim. Ô Deise, olha só. Eu não sei como é que está o nosso horário, mas presta atenção numa coisa, gente. Olha aqui. O ser humano, nós somos muito complexos. Há uma tendência do ser humano não assumir as responsabilidades. É o problema da vítima. E terceirizar também. Quando eu sou um cristão, então, é claro que há exceção. Eu estou passando por um problema. Se eu estou passando por um problema, diante de tantas pregações que eu tenho ouvido, enfim, não sei o quê, o problema que eu estou passando, a culpa é do diabo ou é de Deus? Aí, nesse momento da identidade, a pessoa precisa passar por esse autoconhecimento para saber o quanto ele é responsável por aquilo que ele está qual parte vivendo, que cabe a ele. Por aquilo que está vivenciando no dia a dia. A Bíblia diz assim, se tiver de queixar, queixa dos seus próprios pecados. Então, quando a pessoa vai para a terapia, é muito interessante isso. Tem pessoas que você começa a ter aquele momento, toda a sessão é de acolhimento, mas você tem aquele momento do confronto, muitos fazem assim. Se fecha. É porque você começa a falar para ele alguma coisa que a mãe já falou. Tá? E você fala assim, minha mãe te ligou, né? Como é que você descobriu? E ele já vai se fechando. Minha mãe te ligou. É porque normalmente é a mãe que fala, você precisa mudar isso. Ou então, a minha mulher te ligou, né? A pessoa, ela o que faz uma pessoa deixar, se dar alta numa sessão de terapia? Porque tem gente que se dá alta. Tem uma colega minha que fala assim, eu gosto de atender criança, porque o adulto se dá alta muito fácil. Ele se dá alta porque ele não suportou o confronto, porque ele queria que... Alguém que validasse... Eu estou na terapia, mas eu quero que mude quem está lá em casa. Alguém que validasse essa ideia dele. Ele não, ou ele talvez não se adaptou com a abordagem do terapeuta, ou porque de repente o terapeuta não foi legal mesmo. Enfim. Mas há muitos casos da pessoa não voltar à terapia porque foi confrontado. Porque nunca foi tarefa fácil encontrar com a gente mesmo, com as nossas demandas. Sem dúvida. Nunca foi. E aí a pessoa vive de fuga. Ele foge. Aí a pessoa vive de fuga. Ou é luta ou é fuga. Sim. Aí prefere fugir. Tem pessoas que estão fugindo há anos. Exatamente. Quando eu vou... Morre fugindo. Quando se fala em Deus... a pessoa precisa de Deus. Eu estou batendo essa tecla de novo. Fala em Deus. Eu estou falando de uma pessoa que frequenta uma igreja, que ouve pregações. Diferente de um tempo atrás, nós estamos ouvindo muitas pregações que têm colocado muito o homem no centro. E isso massageia muito o nosso ego. Porque eu posso. E, enfim, quando a gente ouve uma pregação que confronta a gente, fala assim, a pregação hoje não foi legal, né? Ou então a gente olha lá e fala assim, será que... Fulano tá aqui? É o será que crente veio pá. hoje, né? Porque eu precisava de ouvir isso. Nunca me coloco ali como... Sim. Como, isso é pra mim, né? Receptor. Isso serve pra mim. E aí, porque as pregações também nos confrontam. Se ouve uma palavra, puxa... Mas... A palavra pregação. Eu, particularmente, gosto daquela pregação que você vai pra casa e você fica... Ruminando.
Como assim? Eu falo, né, que tem vontade. A gente tem umas páginas da Bíblia que tem vontade de arrancar, né? Não, essa aqui não. Poxa, tava legal até aqui. Quem escreveu isso, gente? Tava tão legal, né, até aqui. Não, mas essa página, não, essa aqui não. Quem colocou isso aqui? Eu também tenho vontade de arrancar, É mas uma das provas que não foi o homem que escreveu. Sim. Foi inspirado verdade. pelo Espírito, porque Sim. bate Como muito que nele. o homem ia confrontar ele próprio, Bate né? Ele próprio, Não ia, exatamente. jamais. Bate muito nele. Né? Então, e daí, mas é aquilo, né? É isso que faz a gente crescer, né? Claro. Tem um versículo que eu gosto muito dele. Até falei sobre esse final de semana, né, que a gente pregou para os casais falando. Quando Jesus fala em Lucas 17:32, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí você fica assim, né? Por que, né, que Jesus, depois de tantos anos, né? Algo que aconteceu lá em Gênesis, o Senhor vem falar agora, né? Quando ele fala do arrebatamento. É porque tem lições a nos ensinar. Aí você tem que jogar algumas perguntas, né? Por que lembrar? Para que lembrar, né? Que lições eu posso tirar disso? Aí quando você vai para o contexto, você fala assim, você vê que realmente é algo a não ser seguido, né? É um testemunho realmente totalmente negativo de família. De marido, de esposa e de filhos, né? Uma família realmente que se deu mal. Que não Então, deve tipo, ser olha copiada. aquele exemplo. Olha o exemplo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Então a gente precisa não vamos cometer a mesma coisa. Não cometa, não haja como Ló, né? Não age como a esposa, não age como as filhas porque fizeram tudo errado, fizeram escolhas erradíssimas, né? E um abismo foi chamando outro abismo. Quer dizer, foi uma família que passou pela terra sem deixar nada de positivo, né? Só de negativo. Deixou o exemplo a não ser seguido. Aí eu te pergunto, a pergunta que não quer calar, né? Como você quer ser lembrado? Exatamente. Né? Então, vamos encerrar com essa pergunta aí, pra gente meditar sobre ela, né? Como você quer ser lembrado? Né? Pelos problemas que... Você diz que seremos lembrados pelos problemas que resolvemos e pelos que criamos, ou né? pela procrastinação, então, né? Exatamente. Então, ou pela solução ou pelo problema, né? Exato. Lembrando que a procrastinação é o sepulcro, né? É um sepulcro. Provérbios capítulo 10, versículo 7. A memória do justo será abençoada. Mas a do ímpio, apodrecerá. Mal. Então, é sobre isso, né? Então, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado. Aliás, é importante pensar também antes disso. Você pensa a curto ou a longo prazo? Ok. Então, eu queria agradecê-los imensamente. Tenho certeza que isso aqui vai transformar muitas famílias, né? Inclusive aqueles que pretendem casar também, né? Sim. Vão com Você uma está certa... dizendo casa ou não casa? Não, já sabe que tem que investir ali na seleção, que senão vai ter que depois investir no treinamento. Verdade. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Obrigada mesmo. Vocês estão convidados para virem aqui falar de outros assuntos. Eu vejo que tem muitos assuntos ali, né? Então, a pastora Rosa tem ali um ministério com mulheres, né? Casa de Siloé. Casa de Siloé, que chama. Justamente com a pastora Tânia. Olha que bacana. Isso, a Tânia Paul e o pastor Heraldo, um abraço para eles também. É fantástico. Uma equipe fantástica. Bacana. E é algo assim que Deus, é um presente, né? Que Deus deu para ela. E já tem 4 anos que a gente tem trabalhado com mulheres e assim, e são grandes, né, as transformações que têm ocorrido na vida dessas mulheres. Uau. Nós vamos voltar aqui com a mesa posta. Vamos. Combinado, né? Combinado. Muito obrigada, que Deus os acompanhe. Amém. Obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Amém. Obrigada a vocês, uma boa noite. Compartilhem com todas as famílias que vocês conhecem, aqueles que querem casar, né? Aqueles casamentos que por acaso possam estar em crise. Tem aqui o pastor para vocês indicarem, um psicólogo maravilhoso, 10 anos de experiência. Tenho certeza que vai poder ajudar bastante, né? Sim. Uma boa noite. Eu vejo vocês no próximo podcast com mais uma super dica. Até lá!